Olá, pessoas lindas, maravilhosas e poderosas. Sejam muito bem-vindas ao Ela Quer, Ela Pode, o podcast que querer é poder. A partir de agora estaremos juntas, dando boas risadas e nos inspirando com histórias reais. Fala, galera! Estamos começando mais um DigiCast, terceira temporada. Fala, cara, quem que nós temos aqui hoje? Então, hoje nós temos aqui o Thiago e o Lucas, que são hosts aí do DigiCast, e hoje nós estaremos aqui contando um pouquinho da história desse rolo todo aqui, o que está acontecendo, e se realmente vale a pena o que mesmo? Ô, Marcela, deu branco? É ter um podcast! Sensacional, velho! Deu branco, Marcela? Isso, gente? Isso é raro, é porque eu tava pensando que tava passando na cabeça. É que ela tava querendo entender se eu era o Thiago, se era o Lucas, o que eu era. Você é o Thiago, Marcela. Gente, hoje nós vamos desmistificar esse ambiente. Será que vale a pena ser host de podcast? Por isso que nós invadimos o ambiente, a DigiWin produtora, né? Tanto Digi. Meninos, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Só eu acho que eu e a Evelyn somos personas do mesmo jeito? Eu acho que sim, porque a gente fez o seguinte, né? A gente fez questão que eles sentassem lá da maneira que a gente senta, porque os loiros são sempre os piores, né? Então, Eles é ficam porque estrategicamente. se não Nem fossem dói os mais. loiros, pessoal, vocês estariam com problemas, vocês não Verdade. entender muita coisa, mas graças a Deus existem essas pessoas aqui Não, pra dar uma... E nem dói mais, né? Não, nem a gente já sabe que a gente leva tudo tranquilo. tranquilo. Numa boa. Amiga, ela é a conforme aqui. Vocês entendem um pouquinho do perfil comportamental? Uhum. Então a gente adora, né, essa a gente pegada, fala essa bastante. vibe. E ela é a conforme. Ela Mais é ou influente menos. também. Eu sou Conforme. meio conforme. Ela é meio conforme. Ela gosta de falar. Eu falo Uhum. e dou uma E eu, segurada. assim, 82% influente, né? Então, eu preciso de É, uma nós conforme. temos um perfil igual, né, Marcelo? Tia? Influente dominadora? Eu sou. É. Aham. Então. Mas você sabia disso? Análise de perfil comportamental, meu amor. Eu também entendo disso. Eu acho que ele fez alguma associação, amiga. Eu Não quero também dizer entendo nada. Acho que ele tá assistindo Ela Quer, Ela Pode. Hein? Eu acho que eu estudei isso. Então, a Conforme trouxe alguns dados pra gente resenhar aqui, né? Você vê que Sim, a e eu sou resenha, tão né? conforme que eu sei que a gente não pode, no início do nosso episódio, esquecer de agradecer os nossos patrocinadores. Menina, vamos agradecer. Gente, olha Tô só. falando, eu sou essencial, amiga. Ai, obrigada. Gente, eu quero agradecer você que está aí no outro lado da lente. Obrigada por estar todo domingo aqui com a gente. Ou, de repente, eu não sei se você assiste durante a semana, fazendo academia, fazendo suas atividades diárias, que é tão gostoso quando a gente tem esse momento de paz, a gente escutar aquilo que a gente escolhe escutar, Exato, né? nós vamos falar bastante sobre isso. É diferente da rádio, né? E agora agradecer os nossos patrocinadores, que é sempre bom estar aqui na mesa, fazendo as nossas resenhas com a lata You Can. Que delícia, amiga. Gente, Abre a You que Can, que já tá delícia, né? E os nossos estrategicamente. amigos hoje aqui já ficaram chocados, né, gente? Vocês têm aqui a You Can. Você viu Claro, Pode temos. beber? Eu já vou atacar também. Né, Posso por atacar ou favor, não? Já pode sirvam-se beber, já? aí, por Ó lá. favor. Claro, né? Quem é que vai ficar de taça vazia? Ó, pelo esse amor, daqui é né? espumante de lata e tem vinho rosé Rosé de seco. lata. Vinho rosé, espumante de lata. Mas que é muito por chique favor. demais isso. gente. Ó. Aí, ó. Né? Só que já começa falando sobre podcast, quando a gente tem, assim, uma bebida que é um podcast, assim, mais descontraído, que você pode colocar, né, bebida alcoólica, podcast maior de idade, você vai soltando convidado. Tem convidado Exato. que chega nervoso, né, amiguinhos? Vocês já Nossa receberam? Senhora. Já dá uma quebrada Bastante. total no gelo, Ai, né? conta pra nós Totalmente. qual foi pior. Não precisa falar nome. Mas como é que Olha, foi? Como é que pior foi? A dos gente 30 e tem. poucos que a gente já gravou? tem. Pior acho que não, mas mais difícil teve, né, cara? Ah, Qual? fala a verdade, que é proibido Ah, o mentir. difícil sim. Teve Tem lá uns no- 3 difíceis. Quando a gente né? gravava Viva, lá gente. no... Viva. Viva! Viva. Viva. Ê. Vai, fala. Quando Qual... a gente gravou lá no Cristal, cara, normal, a Não galera... dá muita dica. senão Não, a pessoa exatamente. descobre, Se né? der dica, lascou. Exatamente. O problema é assim, a pessoa às vezes não tem a vivência com câmera Sim. e também, às vezes, a gente também não sabe conduzir da forma correta, fazer uma pergunta meio fechada. Teve uma pessoa que tava lá, que a entrevista inteira foi assim. Ah, pecado. Aham. Sabe aquela Aham. resposta seca, onde a Sim, pessoa não direta, consegue então, não tem como progredir? abrir. Entende? A gente faz a Por isso pergunta que eu chave. falo. A gente faz a pergunta chave pra pensar, nossa, a pessoa vai desenrolar um monte e de repente ela faz aquela resposta seca. Sim.
a gente se olha assim e fala, fudeu. Não tem como dar continuidade, A né? dicção Para já não ali. ajuda. Dá pra falar palavrão nesse podcast? Pode, Pode, pode. é foda, aqui, é foda. aqui é um podcast onde querer é poder. Então. Vou. É Mas pra Você você quer, vontade. você pode, não tem problema. Eu acho que em relação a convidado foda não teve. O que teve é convidado que não rende. É, Isso né? tem bastante. Eu acho Isso que tem é. Porque bastante. assim, Tem todo mundo bastante. tem história Arrebentou legal. com o Ei, se a gente for parar pra pensar, todo mundo tem uma história bacana, né? Dificilmente alguém não tem uma história. O problema é conduzir, o problema é a pessoa não Exatamente. entender a mecânica. A gente já percebeu que tem convidados que tem uma puta de uma história Uhum. falando aqui. Mas assim, a Não gente sabe. não sabe, a pessoa não sabe contar a história. Isso. Inclusive, nós já tivemos convidados que vão Foi. ensinar nossa audiência a contar a história, porque é um grande aí, calcanhar aí de Aquiles do pessoal. A pessoa não sabe Então, se e eu contar. gosto de assistir podcast maior. Eu já falo do próximo patrocinador, porque a gente engatou aqui, né? E eu gosto de assistir, eu observei que tem uns, pra dar uma soltada na galera, o que eles fazem? Eles tomam um shot. Já viu? Então, assim, poxa, você tem shot aí, cachaça, qualquer coisa que quer patrocinar, né? Ó, tem uma cachaça no armário aí. Faz ó. sentido. Ou você. Tem que ter no Tem, estúdio, tem, sabia? verdade, que tem. Pega ter. ali, pega ali. Mentira. Ah, não dá pra misturar. Agora não. Agora Hoje não. Hoje não. Ó, falando em alegria, em quem gosta de viver, um dos nossos patrocinadores é a LTM. LTM, exatamente. São óculos coloridos, óculos divertidos. Eu sempre gosto de falar que não é só colorido. Tem o óculos discreto. Discreto, tem um óculos pra você. Tem. Com certeza, você acessa aí, né? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o @ e tem também aí o site pra você acessar. E com certeza, um dos modelos Deixa eu vai ver ser a esse óculos sua aí. cara. Gente, é um óculos mais lindo do que o outro. Realmente, não importa o estilo que você tem, a LTM vai ter um óculos pra você. Inclusive, já acessa e usa o nosso cupom Ela Pode 10. Porque além de serem acessíveis, você tem mais esse cupom aí. Não tem desculpa pra não adquirir seu LTM. Ai, é verdade. Se não fosse a Evelyn, Gente, sabia? Ah, não, agora é sério. Esse óculos é muito acessível. E é um muito. óculos maravilhoso. Eles têm vários modelos, um mais lindo que o Tem outro. óculos de R$50. Olha só. nossa. Tá. Você tem o Muito. cupom ainda. Então, E tem o cupom galerinha, ainda. a galerinha que gosta de liquida, tem uma área do site que é assim, ó, líquida, É. promoção. Ah, mas você não enjoa, você pode ter quantos quiser, não é aquele óculos que Você paga pode um combinar. dinheirão e Aham. tem só aquele. Você pode ter quantos Você pode combinar. Variedade, Exatamente, né? variedade. E óculos de qualidade, né? Isso aqui é muito importante. Com Acessível e com certeza. qualidade. Com certeza. Qual o dado, amiguinha? Vamos lá. Então, a gente vai começar aqui, né? Eu, como uma boa pesquisadora conforme. A gente estava, na verdade, a proposta de a gente trazer esse assunto foi que cada vez mais a gente vê podcasts por aí, né? E as pessoas às vezes questionam, será que vale a pena ter podcast? Será que é uma mídia ainda legal, bacana de se começar agora, né? Porque a gente sabe que tem podcasts mais antigos. E aí eu fui atrás de alguns dados e o primeiro, assim, que eu acho que vai dar uma boa conversa aqui entre a gente é que no Brasil, tá? Então, entre os usuários de internet no Brasil, 40% dos usuários de internet de 16 a 64 anos assistem, ouvem, enfim, podcast toda semana. Isso chamou a nossa atenção bastante, né? Porque muitas vezes a gente produz e não sabe como é que é do outro lado, né? Será que a gente é um assíduo aí? Será que a gente escuta podcast? Fala a verdade, é assídua? Lucas. Marcela, eu assisto e gosto de assistir podcast longo. Então, eu assisto podcast de 3 horas, só que eu não Nossa. assisto direto. Eu vou trabalhando e deixo rodando na TV. Eu sento numa mesa assim, exatamente, a TV quase na minha cabeça, igual tá nela aqui, eu fico exatamente aqui e eu boto pra rodar. E vou fazendo as minhas coisas. Então, hora que eu presto atenção, tem hora que eu não Uhum. presto e tá rodando. Eu sou multitelas. Então, eu Uhum. gosto muito de olhar YouTube pela TV, né? E você, de verdade, não vale mentir. Você assiste? Eu assisto, mas não assisto tão longo. Aham. Eu acho um pouco cansativo pra mim. Uhum. No meu caso, eu ter a total atenção 3, 4 horas de uma conversa só. Eu acho muito legal que a galera faz cortes, 10, 15 minutos, de um assunto específico. Ô, tendência lá nos Estados Tendência. Unidos, Cara, hein? eu acho muito massa, porque assim, além de você ter um conteúdo mais rápido na mão, consequentemente, o cara que tem interesse no assunto, ele vai olhar o vídeo inteiro. Então, digamos assim, que ainda é um funil para te Aham. levar pro final. Mas eu, pessoalmente, eu prefiro podcasts mais curtos, mas eu também prefiro muito mais vendo no YouTube do que ouvindo no Spotify, E não por é exemplo. qualquer um que faz esse resumo Não. dos 15 minutos, sabe? Não. Porque você tem que pegar as principais partes e quem assiste esses 15 minutos, assim, só pra vocês entenderem, é como se fosse um trailer de um filme. Que você assiste o trailer e você já sabe o que vai Uhum. rolar ali. Exatamente. Então a pessoa tem que ter uma pegada de copywriter, um roteirista. Uhum. assim. Sabe que isso influencia muito nesse dado aqui, porque olhando e pesquisando, enfim, comentários nas redes, você vê que muita gente vai pro episódio longo em função
do corte, em função Exatamente. daqueles 15 ou daquele 1 minuto, ou enfim, daquele tchan, né, que a gente fala. Assim. Hoje, pra mim, o que me chama atenção pra assistir um episódio realmente completo é o corte do Instagram, né? O Reels, né? Que é o que vai me chamar atenção. Você sabe porque- que a minha vizinha falou a mesma coisa. Porque é aquela chamada de ação, né? É aquele gatilho mental, né? Que Exato. você vai ver aquilo ali, opa, esse episódio pode Quem ser não é interessante. curioso, né? Muitas vezes o episódio não é interessante, só aquele pedaço é interessante, É, né? Mas é isso que me faz chamar atenção pra assistir o pra completo. assistir. Né? Mas eu confesso que também assisto pouco. Eu não assisto episódio longo, que nem você, 3 horas, assim, pra mim, pra mim também é cansativo. 1 hora pra mim é suficiente. Você sabe que eu assisti esses dias um podcast muito bacana e era de um filósofo, o Jacob Petrie. E ele tava falando assim, e o episódio, gente, me prendeu assim, que eu também não sou de ouvir 2, 3 horas, mas tinha 2 horas e meia. E aí ele falou uma coisa muito interessante, que ele disse assim, você sabia que muita gente ouve podcast lavando a louça? Exatamente. E aí ele assim, muita gente pensa na vida lavando a louça, eu digo, cara, daí ele assim, Qual que olha, é? Tomando banho. quando você quiser pensar, vai lavar a louça. Eu penso na vida, não escuto podcast, mas penso na vida no banho. No banho vem altas. Eu comecei a lavar mais louça depois daquele podcast. Meu marido fica feliz, né, amiga? Ainda mais que a máquina deu um problema lá. Aí agora ela não tem mais unhas longas, então você pode lavar eu muito. diminuí. O pessoal até me falou, cara, o que aconteceu com suas unhas? É que, gente, eu quebrei. Lavou eu de nervosa. Eu quebrei todas na última É que ela tá vinda a lavando muita Curitiba. louça. É Eu não queria contar isso. Eu não queria contar isso. Mas, então, vindo aqui, outra coisa assim que a gente fala, até linkando com os nossos patrocinadores, e que é bem interessante, que tem aqui dados que a tomada de decisão de 50% das pessoas que assistem podcast, ela é influenciada pelo que a gente fala aqui e muito também pelos patrocínios. E vocês acham que as empresas, enfim, elas já se deram de conta de que o podcast é um canal de captação para eles? É uma coisa muito nova ainda, né? Você veja, ele explodiu na pandemia, né? Foi onde que o Digicast surgiu, se for ver, né? Ali, na verdade, em 2021 que realmente deu o boom, né? 2022 o Digicast surgiu e foi aí que a gente começou a criar o conteúdo. Mas aqui na cidade, por exemplo, em Campo Largo, onde nós estamos gravando... Campo Largo? Nós estamos Largo. no interior. Vocês estão Tá interior, difícil gente? uma gaúcha ter um sotaque, né? Então, você vê? Mas tá conseguindo. Da capital. Porto Alegre, né? Porto Alegre. Porto Alegre. Aqui na cidade, o Digicast foi o primeiro canal de podcast e também o primeiro estúdio de gravação, né? Então, as pessoas até se acostumaram com a ideia. Estão se acostumando ainda, né? Agora em Campo Largo deve ter o quê? Uns 8 canais de podcast já, né? Tem. E Campo Largo tem um negócio também que, querendo ou não, é um pouco fechado, retrógrado, né? Tudo que é novo, a galera tem uma certa resistência. Tanto é que tem parceiros aqui em Campo Largo, por exemplo, aqui da agência de marketing digital, mas a grande maioria é de fora. A cidade aqui ainda é um pouco fechada ao novo, ao digital. Cara, é normal se no centro aqui ver uma loja de roupa, por exemplo, que abre, daqui uns Não 2 tem. meses já tá fechado, porque o pessoal vai sempre no mesmo. Entende? Querendo ou não, Campo Largo ainda é uma cidade um pouco fechada pra Não, isso. é uma cidade tradicional. Não fala Tradicionalista. assim de Campo Largo. Tradicionalista. É. Eu amo Campo Largo. Tradicional. Não sou Campo Larguense, nem mais amo. Mas em Curitiba já tinha, né? Quando a gente criou o nosso, em Curitiba já era muito mais evoluído, vamos dizer assim. Então é uma coisa assim que as pessoas estão se acostumando, né? Mas eu acho que cresceu muito, cresceu muito. Você acha que né? está A pessoa- começando a ter essa consciência? Assim? Esses dados aqui, ó, da Vox Media, traz aqui que 68% das pessoas que ouvem, veem podcast, elas prestam atenção nos anúncios, né, que são falados durante o podcast, e 51% dessas que prestam atenção, elas compram, são persuadidas pelos hosts, né? Então, inclusive, eu não queria... Entra já Inclusive, nisso, que eu amei essa Tem outra um informação. dado aqui, assim, ó, sensacional, que é também da Vox Media, que fala que... Gente, eu vou ter que ler isso aqui na íntegra, porque eu até fiquei chocada. Podcasters, né, nós aqui, né, como é que é? Na situação, somos nós, no caso, são mais influentes do que os influenciadores tradicionais. Meu Deus do céu, parabéns pra nós, né? Eu sempre desconfiei disso. Nós é nós, né? Nós é É nós. nós. Gente, É nós, Queiroz. olha só, figuras de mídia cuja influência é mais importante para as pessoas, né? Então, hoje, nós figuramos aí como 75% dessa fatia de influência, sendo que 15% ainda são influenciadores das mídias sociais comuns e 10%, só 10% são celebridades da TV.
Então pensa, antigamente você via uma novela, você via uma série, uma malhação da vida, nossa, você ficava doido, né, vendo aquilo que eles passavam lá, né, as marcas, enfim. E hoje esse público aí, a TV tá com 10% de influência só sobre quem assiste as mídias, né? Tanto que a TV, ela tá aprendendo muito, né, com essa galera que Muito. entrou. Mas tudo passa, né? Porque foi uma Muito. época do rádio, passou pra TV, daí tá passando pra internet, então tudo é muito volátil, né? Em Tudo uma, passa. em uma das reuniões Passa que eu tive. não, mas muda, né? Vai mudando, tanto né? que você tem que se atualizando, né? Você tem que ir Exatamente. entrando na brincadeira do que o mercado quer. Igual podcasts longos, eu sou uma exceção, eu gosto, mas é algo que já não é Sim. tão aceito, né? Por isso que nos Estados Unidos já estão investindo nos 15 minutos, nos trailers, Sim. né? De 15 minutos, que isso já dá um diferencial. O que eu ia falar, que eu já esqueci, mas agora eu vou voltar para outra coisa que eu lembrei, é sobre os patrocinadores. Muitas vezes, quando é uma empresa menor, ele quer venda. Ele quer o resultado ali já. Uhum. Imediato. Uhum. Só que quando você, patrocinador, escolhe estar em um podcast, você está trabalhando a sua marca. Você está trabalhando a marca. Então, as pessoas estão vendo a sua marca, estão vendo. Você vai plantar algo ali. Então, você vai gerar o desejo. Então, quando eu falo assim, eu tenho aqui uma latinha da YouCan, você pode personalizar a sua lata. Então, quem sabe, o dia em que você precisar fazer uma festa e precisar pensar num personalizado, pensar numa estratégia diferente naquela tua festa, você vai lembrar. Porque vai ficar É o aquela brand, imagem. exatamente. Exatamente. E nesse momento aí eu vou te interromper o teu podcast. Por favor, né? Sabe por quê? Você falou em personalizado. Aham. Ô, diretor. Meu Deus. Vou aproveitar Tem aqui. presente pra vocês, gente. Ai, é mesmo. Ai, Traz meu lá. Deus. Ai, As eu duas adoro primeiras da presente. esquerda. Falando Eu em patrocinador, adoro. gente. Ui. Ô, Marcela, Ah, ó, ah, você gosta de vinho, né? amo vinho. Você vive tomando todos os dias com o Jorjão lá um vinho. Como é que Por você quê? Como assim? Ó, Nem posto Jorge. nada na rede social. falando em patrocínio, você que tá assistindo aí, Marcela. eu posso falar do meu patrocinador? Ó? Claro, Claro. deve. Isso aqui é um podcast híbrido, né, gente? Lógico, é. Fotopar. Eles são patrocinador do Digicast e eles fazem tudo personalizadinho pro cliente. Ou, Olha nesse só. caso, pros participantes ou amigos nossos. Ai, Então, esse é teu, Evelyn. gente, que isso. Agora quero ver se vocês vão gostar, né? Vamos lá. Você então. sabe que essa questão do personalizado, eu gosto de repetir, acho que eu já repeti umas 500 vezes, Uhum. a galera A gente da fala comunidade muito. nem me aguenta falando sobre isso, porque tá dentro do caderno de tendências do varejo. Justo. Tá? Então, a personalizar, Esse ele tá brilho. fazendo diferente. Porque as pessoas, né, pós-pandêmicas, elas querem experiência. E só do fato de você ter um brinde com o teu Isso nome, né, aqui, Marcelo? gente, de você fazer. Assim, ó, eu não precisa ser no meu. Sim. Precisa vir assim, de forma especial. Eu vi Exato. que aquela empresa, ela não comprou esse papel de seda ali na Aham, papelaria e exato. colocou aqui. Ela teve uma cabeça pensante Exato. que pegou, mandou e Exatamente. mandou fazer essa seda que eu acabei de rasgar. Eu não faço isso. Quando eu vou abrir uma embalagem na minha casa, eu tenho até um canivetezinho Que especial tira pra tudo, isso. assim, bem bonitinho. exato, Então, eu né? achei que tu era dessas que rasgava, amigo. Bom, gente, então aproveitando, agradecer, E eu né, de cabeça Thiago? pra baixo. A Agradecer, galera da né? Fotopark Campo Largo, o Maicon, a Mari, que acreditaram no que projeto da gente. lindo, E gente. tem presentes personalizados agora. Gente, veja só. Esse podcast é híbrido mesmo. Não, olha, né? ajuda. Aqui já foi. Agora eu tenho onde colocar mais rolhas, porque eu já enchi tudo que eu tinha lá em casa. Gente, vocês acertaram pra ela, viu? Olha ali, que maravilha. Ela sabe, E eu o meu quadro tá cheio. Aí eu peguei um vaso, já encheu o vaso. Boa, boa. Bem E hora eu boa. amo isso aqui, obrigadão. Cortina Vocês vermelha. gostaram, Eu gente? amo, Super. muito. Adoro, super. adoro. Obrigada. Então é decoração pra vocês, vocês terem vindo. Gente, tá lindo, vai ficar Ah, aqui. é, já nem vou botar na caixa mesmo. Isso Boa, aí, deixa aqui. boa. Vamos botar aqui já. Vai Deixa eu ficar pôr aqui de enfeite já. Deixa eu pôr aqui. Obrigado, galera da Fotopark Campo Largo, então, por acreditar Muito no projeto. obrigada, Fotopar. E todos Adoramos. os convidados, e no caso, nós somos os convidados agora, mas todo mundo que vem ganha um brinde personalizado, né? Como a gente Sim. falou, nada melhor do que ter um brinde com o teu próprio nome. Então, Exato. agradeço. O que vocês estavam fazendo em 1975? A Fotopar já estava trabalhando. É mesmo? Então é Nossa, tradição que aqui em Campo legal. Largo. Decoração, obrigado por acreditar no projeto da gente. Gente, já tem o quê? 75 é quantos anos? 40 e... 75, amigo, são 25 40 mais 23. 32, Não sei, 40, eu sou de Dá 97. gente, não sei. 48. Dá 48. Então, quase 50 anos, né? É muita É. coisa. E você sabe que isso faz diferença, porque, veja, eu estava indo para uma visita com o Eduardo dentro do carro e eu sempre passo numa rua. Sempre passo.
E teve um dos estabelecimentos que resolveu colocar uma frase na frente, assim, na frente. E a frase é a seguinte, mais de 25 anos de tradição. Eu falei, gente, o que é isso? Aí que eu fui olhar, eu descobri que tinha uma academia naquele ambiente. Eu pensei, cara, se essa academia tem 25 anos, nunca mais ela sai daqui. Então ela é confiável, né? Porque abre academia em tudo que é lugar. E quando você vê uma que tá há 25 anos, qual a probabilidade dela quebrar? Dela sair. Exatamente. E a mesma coisa os brindes, né? Que às vezes isso passa confiança. E venda é confiança. Venda é confiança, exatamente. Venda é tu gerar valor, né? E o personalizado é muito isso. A gente fala muito, inclusive é o quem personaliza as latas. Se você vai ter um evento, você pode pedir para o quem personalizar a lata para você. E essa questão de personalizar traz muito, né? O teu cliente, ele vira como é que é? Ele fala muito bem da tua marca, ele vira um advogado da tua marca. Então, né? o que eu queria dizer com tudo isso, que vocês acabaram de ver o que aconteceu, é imagem. Então, muito mais do que fechamento é trabalhar a imagem da sua empresa. Então, se eu for escolher entre 2 vinhos, uma marca que eu não conheço, uma marca que eu conheço, muito provavelmente eu vou naquele que eu conheço. E sabe por que também aqui, em relação aos dados da Vox, que acontece essa influência? Porque no podcast você fala muito mais, assim, de uma forma tranquila sobre aquilo que você está usando, ou a que você faz, entendeu? Ou que você tem e realmente gosta e usa aquilo. Diferentemente de você estar vendo lá um programa e pá, vem um comercial de nada a ver o que você... Ou você está vendo lá um vídeo do YouTube e pá, aparece um negócio, nada a ver. E no podcast, no meio da conversa, você gera confiança. Sim. Essa que você falou agora. Então, acaba que você influencia muito mais, é uma coisa né? natural, né? Porque você tá aqui É uma pra coisa presentear natural. a pessoa, pra mostrar o que é bom, pra tomar no meio do podcast, Exatamente. né? É bem bacana. Até porque o pessoal que quer acompanhar o podcast não vai estar num clima muito formal para acompanhar, né? O cara chegou em casa de noite, tá cansado, vai lavar a louça. Você tocou num assunto muito importante. Você tem toda a razão. Porque é o seguinte, a gente já recebeu e foi de lavada, assim. Gente, o que elas estão bebendo? Parece festa. Nossa, parece uma festa. Cara, antes de assistir um podcast, estuda o que é um negócio. Gente, não é Jornal Nacional. Antes de criticar. Não é. Né? A pessoa acha que vai lá vai ver uma bancada. Agora, boa noite. Boa noite, senhores. Estamos começando mais um Jornal Nacional hoje. O presidente não é bem Bolsonaro. Não é assim, né? Em Brasília, 19 horas. Não é assim. A gente fala normal, como se estivesse realmente numa conversa. Até às vezes, os nossos convidados, né, vêm muito aí, que nem vocês. Vocês ficam nervosos ainda aí quando começam um podcast? Como é que Cara, é? aquele friozinho na barriga sempre dá um pouquinho. Assim, confesso que... Veja, eu com o Lucas, a gente tem uma personalidade totalmente diferente, por isso que dá certo. Eu acho que vocês também, né? É meio parecido, né? Então, Você eu veja, acho que é meio parecido. Vamos supor, convidados da área de esporte. O Lucas já domina mais. Gosto de esporte, gosto, mas o Lucas domina mais. Agora, se entrar no meio musical, aí já é mais comigo. Entende? Então, eu domino mais essa questão. Agora, se entrar numa neurociência, por exemplo, o Lucas domina mais. Ele gosta de falar, né? Ele gosta de prolongar o assunto importante, assim. Dessas também. Falou de pensamentos e tudo. Você Eu viaja adoro também, viajar. Evelyn? Nossa, eu viajo, cara. É por isso que a loira é pior. Não, mas é por isso que dá certo o podcast em dupla, né? Com 2 hosts, né? Por isso que dá certo. Porque se fosse 2 pessoas iguais, não vai dar certo. Gente, essa é outra coisa que o Thiago tá falando, é um ensinamento para você que tá pensando em ter um podcast, né? Levar um podcast sozinho aumenta muito a sua responsabilidade, você tá sozinho. Só que assim, programação de TV, em tudo que vocês vão ver, vamos pegar assim o Ana Maria Braga. O porquê que o Louro morreu, ela teve que botar outro? Porque em tudo que é programa, começa a prestar atenção. Até o Gugu tinha alguém do lado. É o Jornal Nacional. O Silvio Santos, ele tem lá o... Nem apresenta mais programa, né? Mas ele tinha o Liminha. Não, Liminha do Gugu. Gente, eu já bebi. Tá tudo certo. Vocês Tinha estão alguém entendendo? lá que eu não lembro, amiga. Eu sei Então, que eu assistia, assim, mas não lembro. Regra de ouro para você escolher o seu colega de podcast. Um tem que ser mais corajoso e o outro mais ousado. Mais ousado, digamos assim, Você entendeu? veja, pense o Lucas fazendo a introdução do nosso podcast. Eu não tenho tanta facilidade. Nossa, cara, foi um sofrimento falar pra mim juntas. Mas assim, eu não tenho tanta facilidade em começar na animação, pá. Mas, cara, pra engatilhar um conteúdo e começar a costurar o negócio, entendeu? Tem que ter também. Exato. Mas também tem que ter a parte mais doida, né? Você veja, Marcela, dá pra ver nitidamente, né, que você Só é do a sorriso da da piada. Marcela. Né? É a parte mais A doida. piada humorística do negócio, né? Eu é a mesma coisa. Eu sou a parte mais... Não sou humor total, mas eu sou a parte mais humorística. O Lucas é a parte mais séria.
Né? Tanto Por isso que ela dá deixou os certo. dados pra mim, né? Funciona mais. Funciona mais, né? E assim, a gente já foi muito criticada também. Quando você resolve ter um podcast, você tá vulnerável. Então, Total. se você quer ter um podcast, você tem que se colocar no lugar da vulnerabilidade, gente. Você tá ali, você é um ser humano, que pode ser que nem bebida pra você, né? Então, você tem que controlar tudo. Não Tudo só, que né? você fala pode ser que tenha uma consequência, né? Veja, eu, pra quem me conhece, sabe que eu dou risada. E a minha risada é meio esquisita, né? E tem pessoas, mas é a minha risada. E vocês já conhecem, já sabem. Aí tem gente que fala assim, nossa, que risada forçada. Cara, se for a risada forçada, eu nem vou dar. Só que assim, você vai ser julgado. Exato. Então, basta você, assim, pensar o porquê você está fazendo isso. Sim. Né? Porque se você não tem um porquê, você desiste. Exato. Eu acho que tem a responsabilidade do que a gente tá falando pra não também ofender e não falar Sim, alguma coisa tem que tem pode dar ser uma mal, observada, claro. mas que nem Ó, a gente inclusive, falou, para vocês descontraído. poderem analisar isso que eu tô falando, foi forte. Eu vou colocar no link da descrição desse vídeo aqui o link onde a gente foi bombardeada. Tá? Qual que foi a história, gente? Não, a Evelyn começou a falar sem parar e não deixou a convidada falar. Só que assim, Não, ela falou bastante, Ela mas falou é que era uma bastante. conversa e as pessoas estavam esperando, por ela ser bem Aham. conhecida, que ela ia sentar e ela ia falar sozinha. Mas Aí também- é que tá, a mecânica do podcast não é essa. Exatamente, É uma conversa, entendeu? e outra coisa, ela é muito elegante, assim, É. ela é muito fina, ela é centrada, ela tem uma voz gostosa de Sim. falar, tudo bom. Radialista. Só que assim, nós temos arquétipos diferentes, Uhum. né? Então, poxa, uma interrompia, a outra não deixava falar, a outra dava risada forçada. E vocês estão bebendo? Aí juntou, né? Pronto. Pronto, Pronto, né? agora Acabou pronto. com a gente. Eu não tô dizendo que elas estão erradas, eu tô dizendo que tem muita coisa que eu aprendi ali, né? Claro, Tá sempre falando bom. muito alto, não sei o quê. Tem coisas que a gente... Né? A gente leva. Mas é isso importante você ter. E aonde você quer chegar? Inclusive, eu queria perguntar, isso já entrar com vocês, antes de você passar na Não, próxima vai. estatística. Eu também. Onde vocês querem chegar com o Digicast? Essa é uma Cara. pergunta assim, um pouco difícil de responder, Aham. porque assim, a gente nunca teve um objetivo de ganhar com isso. Uhum. Claro, agora tá difícil pra gente conseguir conciliar as agendas por conta de pessoas que querem participar do Digicast, inclusive pessoas que querem pagar para Show. participar. Uhum. Acontece. Chegou nesse ponto. Lógico que tem, vamos dizer assim, que 80% ainda a gente convida, né? E as pessoas não recusam, né? Mas aonde que a gente quer chegar? A gente quer ser só reconhecido. E eu acho que a gente já chegou num lugar bom, né, cara? Você veja, em 2023, aqui no sul do Brasil, o Digicast foi um dos que mais cresceu. Batemos 18 milhões e 300 mil visualizações. E vocês deixam tudo no orgânico ou vocês Tudo colocam no no orgânico. Ads? Tudo orgânico. Tudo Não- na Então raça. essa é uma Mas vocês dúvida já que pagaram? nunca. Vocês Não colocamos nunca nem pagaram? um centavo em patrocinado. Mas você nunca pensou nisso? Sim, já. Então, Mas ainda eu acho que Aí que tá, Não é porque momento. pensa Ah. assim, a gente sempre pensou como uma escadinha. Tá. Então, a gente começou lá em 2022, no começo foi mais nichado com marketing digital. Uhum. A gente viu que em algum momento fechou, não fechou, mas nichou. Nichou muita coisa que talvez a audiência não fosse tão grande. Aí que a gente começou a mudar a ideia. Né? Então a gente começou a convidar uma galera mais nível Campo Largo aqui. Ó, só pra vocês entenderem que a nossa audiência não sabe quem vocês são, Aham. tá? E de repente gera essa coisa, né? Mas como é que vocês se conheceram? O que rolou, assim, pra vocês montarem, quererem ter um podcast juntos? Então, então assim, todo mundo, pra quem tá assistindo aí, eu tenho uma agência de marketing digital chamada DigiWin. Marcela já conhece, a Evelyn também. E o Lucas foi um insistente digital. onde... foi. Já ouviu esse termo? Insistente Gente, digital? eu conheço o Foi. Tentantes. Então, eu inventei agora. Onde ele mandou mensagem pra mim no LinkedIn, mandou no WhatsApp, Nossa. não sei o quê, um monte de vez. Você é hétero? E Eu queria trampar. ele só queria trabalhar. Ficou perigoso. Eu trabalhar. Ele só queria trabalhar, sabe? Agora pegou pesado. Eu sou pai, tá? Eu sou pai, tá? Tô sabendo que a Safira nasceu, né? Então tá bom. 4 anos já. Isso aí. por favor. Tá. Coloca a foto da Safira, por favor. Tá bom, Meu obrigada. amor, amo Tá. você. Te amo, meu amor. Então, assim, continuando a história, né? O Lucas, ele queria trabalhar na DigiWin por qualquer custo, entende? Daí ele começou a mandar mensagem no LinkedIn pra mim. E eu ali, não sei se vale a pena contratar esse cara. Beleza, ele mandou mensagem no WhatsApp. Tiago, olha o meu portfólio aqui. Nossa, você não apresenta o portfólio. Assim, o que você fazia? O que tem? O que tinha no portfólio?
O que você faz? Cara, Qual que é o teu dom? tentava fazer arte. Ah, tá bom. Aham, Tentava. tá. Aí, A gente já beleza. chega lá na Daí, de volta, mandou mensagem. Uhum. Acho que na quarta vez, né? terceira. Terceira Nossa, vez. quarta, eu falei, velho, puta tá merda, eu louco? vou chamar esse cara pra conversar, né? Porque é muito insistente, né? É muito. Deixa eu ver o que esse cara tem de bom. Na verdade, não tinha nada de bom, né? Mas a gente não lapidou. gostou? Era Você não gente boa. Era gente boa. Tem só um pouquinho, você não gostou do portfólio dele? Na verdade, assim, gostei, Aham. mas tinha muito a aprender. E na Digiuni tem uma coisa que eu levo pra mim, assim. Eu prefiro pegar pessoas pra ensinar do que pegar pessoas já prontas pra tentar me ensinar, sabe? Entendeu? Eu prefiro que a pessoa entre... Eu Sim. entendi que você tá falando que por mais que ele tivesse uma arte boa, você preferia treiná-lo, é isso? Também. Aham. Só que eu preferi contratar ele, eu vendo as partes técnicas que ele podia melhorar. Aí quando você viu os olhos Daí a hora que mel ele dele, veio aqui, castanhos. ele veio fazer entrevista e tudo mais ali. Quando você viu o topete dele. Vamos encher o saco depois comigo. Só fazendo um parênteses aqui. Tem que ter topete pra Só- trabalhar aqui, só um parênteses. Não, tá? Não precisa ter topete. Ah, tá, Ó, então não tá. precisa. Só fazendo um parênteses rápido aqui. Vamos encher o saco depois, porque eu sou cara mais de boa, que traz dados estatísticos. Ah, você é o que fica incomodando com o negócio. Ó, é isso aqui, Não, né? e, Esse aqui tá e o depois dado. você fala que o patrocinador tem um lanche grande e que tem que dividir com o marido, daí me corta essa porra desse corte aí. Daí vem, sei lá, daí vem a minha mãe, vem a minha avó e pergunta por que você falou que o negócio era grande? Eu falei, cara, eu tava falando do lanche, velho. Tá ficando estranha essa conversa. É, Vamos- perigosa. não, vamos encher o saco depois, mas pode continuar. Continuando, então. Estranho A isso. masculinidade não é frágil, pode Tá continuar. bom, ok. Continuando, então, eu dei oportunidade pra ele aprender muito mais do que ele já sabia. Ele era um designer já formado, já fazia muita identidade visual boa, mas ele precisava melhorar tecnicamente na parte de social media. Aham. Foi aí que eu contratei ele como designer, né? E olha, já vai fazer quase 2 anos que tá aí comigo. E a partir dessa evolução dele, eu convidei ele para ser host do Digicast, né, junto comigo. Então foi uma evolução, assim, uma escadinha, que nem ele falou, uma escadinha que ele foi mostrando a parte técnica dele. E outra, ele começou na... Filma isso. Alô, Tata! Só gatinhou aqui. Não pega. Então tá bom. Vai. Tinha um o gatinho. Tatá Pega lá que tava quando ele engatinhando. É, O Tatá tá sofrendo. acho que ele queria um tapa ali. Esse podcast... Gente, o pessoal foi pedir Esses bis, bebem. eu acho. Não, vai de novo, ficou mais... Esses bebem, cara. Bonitinho, né? Não, tá engatinhando. É a coisa mais linda do mundo. Vai, largue mão, rapaz. Enfim, né? Aí ele entrou na área de comunicação comigo. Eu também não era da área de comunicação, nunca fui. E a gente aprendeu, né, com o tempo, que a gente precisa se comunicar, humanizar para as coisas acontecerem, né? E se vocês verem o primeiro, segundo e terceiro podcast lá, era uma porcaria, né? Vamos dizer assim, a gente não sabia se comunicar da melhor forma. Só deixa eu contar a minha versão da Conte, história agora. conte. Daí nós chegamos nesse ponto. Sempre, né, eu trabalhava desde... Cara, fazia uns 5, 6 anos que eu trabalhava já com essa parte criativa gráfica. E, cara, manco de Photoshop, manjava pra caramba de Illustrator, mas manco de Photoshop. Uhum. Fui criando, mandei esse portfólio. Já tinha cara, já empreendia desde os meus 19 anos, tinha restaurante, tive açaí delivery, trabalhei em chão de fábrica, cara, fiz coisa pra caramba. Até chegar nesse ponto do que eu falei, cara, realmente eu preciso focar nisso, que é o que eu gosto e eu sabia que eu tinha pra desenvolver também. E entrei na Digiuni, aprendi pra caramba, sou grato pra caralho pra esse cara aí, puta merda, considero pra caramba. E você vê que é um carinho assim, nossa, amor de mula, né? Mas assim, gente... A gente já descobriu que somos até parentes, né? Bem de longe somos parentes. Aí a gente, voltando lá, a gente começou com marketing digital. Elas estão tirando onda com Pode nós. continuar aí, nós estamos... Ó, Eu te compreendo, eu vai. Eu vou perder a linha de raciocínio. A gente começou com marketing digital, né? A gente viu que nichou muito, não era... Putz, era legal, mas não era aquilo que ia fazer o negócio explodir. Né? E a gente começou com uma galera mais nível Campo Largo aqui, empreendedor. Veio o Eduardo, que jogava FIFA. Veio o Zico. Veio o Zico, veio uma galera aí. Atenção, Zico. Cara, eu te amo, tá? Você é uma inspiração para todos. Ou não, né? É sim. O Zico é uma figura, ele é nossa senhora, muito gente boa. A partir daí que a gente
Por que eu falo de escada? Porque, digamos, a gente começou numa escadinha mais marketing digital, a gente abriu um pouquinho e foi para uma galera mais empreendedora de Campo Largo. E ali começou a abrir o nicho, né? Agora, nessa segunda temporada, a gente atingiu mais uma galera nível Paraná. E, graças a Deus, tem uma galera mais nível Brasil agora nessa terceira temporada, né? Então, foi tudo... A gente fez praticamente 1 ano de produção de conteúdo com uma galera mais regional pra gente começar a ganhar corpo com isso. Porque a gente sabia, cara, explodir é fácil. Não é difícil ganhar 1 milhão de views no Reels. Mas o difícil é o cara entrar no teu perfil e manter a constância porque tem conteúdo relevante, né? Então, a gente sabia que a gente fez 1 ano, literalmente 1 ano de geração de conteúdo para chegar no começo da segunda temporada e explodir. Sim. Aí foi coisa tipo de, sei lá, tinha 50 mil views, foi para 8 milhões numa porrada, sabe? Então, o processo foi bem calculado e bem estudado para dar resultado, né? Porque, que nem eu falei, explodir é fácil. É muito fácil explodir. Cara, tenha conteúdo de qualidade. Aí que é o negócio. É Evelyn que tá falando ou não? Se você quer explodir, você procura o Lucas. Entendeu? Não, assim, ó, se você, eu te entendo, Lucas, tá? Não, eu sei. Você quer explodir, você tenha um porquê. Ontem a gente falou muito isso, um porquê. Tá? Evelyn, vamos fazer assim, vamos conversar nós, então. Conversar nós dois. Quando for assunto sério, a gente conversa. Quando for paralelos, aí é aqui, ó. Não, mas ontem foi bem legal, assim. Ontem, nesses dias, enfim, a gente tava falando com uma comunicadora e ela trouxe isso. E eu falo muito isso, né? De você ter os seus porquês. A gente trabalha com projetos de posicionamento. A primeira coisa que eu falo pra pessoa assim, ó. Por que você faz o que você faz? Qual é o seu objetivo? O que você quer com isso? Porque se você vai começar seu podcast, você tem que ter um porquê. Né? O nosso porquê é inspirar mulheres empreendedoras. Por quê? Por que do nosso porquê, né? Porque nós duas fizemos transição de carreira. Nós duas éramos bancárias e nós duas, todo mundo começou. Como você fez isso? Como você fez isso? Como que você pediu demissão do concurso? Como que você abandonou uma gerência geral com 17 anos? Como que foi? Como que foi isso? E por quê? Por quê? Por quê? E a gente tava lá, se olhamos, enfim, começamos a conversar. E eu fiz bem isso, quase que você fez com a Marcela, porque eu ainda estava no banco. E eu comecei aqui, ó. Marcela, eu tô aqui no banco. Eu quero estar aí. Aí eu só trancada dentro do banheiro, mandando mensagem. Essa doida me ligava no WhatsApp por vídeo. Eu atendendo o cliente, ela me ligava por vídeo. Eu disse assim, só um minutinho, por favor. Ai, tá, peraí, tô indo lá. E eu ia pro banheiro pra falar com ela, dentro do banco, dentro da agência. Sexy, né? Cara, conta isso pra gente, né? Pois é, isso aí eu acho que pode gerar um grande corte, hein? O que rola? O que rolou no banheiro? A Loura vai ficar vermelha da cor da blusa da Marcela. O que rolava no banheiro? Rolava choro, né? Rolava choro. Eu dizia assim, Marcela, a única coisa que eu pensava assim, ó, se ela fez, eu também faço. Era a única coisa que vinha. Porque muita gente... eu não sei, sabe? Porque eu comecei numa vibe de desenvolvimento pessoal que foi muito bacana. Meu né? Deus, cara. Eu comecei numa vibe, assim... Eu comecei a estudar pro banco. Ela é a tua versão feminina. Você viu, né? Eu comecei a estudar pro banco e dentro de um curso pro banco, eu descobri que eu tinha que me entender. Por que eu tava ali? Porque até então eu tava. Eu passei no concurso, eu tava tanto ali, né? E aí eu comecei a perguntar, por que eu tô aqui? E daí eu pensei, poxa, mas não é esse o sentido da coisa. Não tô aqui por causa de alguma causa. Eu tô aqui porque eu passei no concurso e deu. E eu tô ganhando pra isso. Todo dia 20 cai o dinheiro na minha conta, tá beleza. E aí eu comecei a pensar, o que eu posso fazer? Aí eu comecei a procurar, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer. E mais ou menos foi o que aconteceu com a Marcela. E daí eu encontrei ela contando a história dela na internet. No mesmo curso que eu tava fazendo. Ela dizendo assim, pois então, eu saí do banco lá, e minhas filhas. Eu digo, poxa, eu tenho 2 filhas. Foi eu tô no banco. Reels que você postou? Eu tô no banco. Pode ser. Eu tô no banco. O Reels foi uma das coisas, mas aí eu comecei a fazer um curso. Aquele Reels, ele já transformou a vida, assim, aquele Reels foi poderoso. E quando eu gravei aquele Reels, a Rebeca que vai editar esse vídeo, tá, me perdoa. Rebeca, Rebeca, eu vou deixar o link aqui, você põe um pedacinho. Põe Rebeca manja pra caramba também. Põe um pedaço, porque vai inspirar você, né? E foi esse o nosso porquê, né? Hoje é dia 22 de setembro de 2020. Eu ando muito emotiva. Algo me diz que é um momento de mudar. E
ele já transformou algumas mulheres, porque ali, quando eu gravei aquele vídeo, eu estava numa conversa comigo mesmo, como eu já te falei, eu sou 82% influente, eu preciso conversar. E naquele momento eu não podia falar para ninguém o que estava passando na minha cabeça, porque o meu marido não aceitava, minha mãe não aceitava, né, meus colegas de trabalho não aceitavam, e tem decisões que a gente toma na solidão, tem decisões que é no privado. E eu pensei assim, gente, eu vou conversar comigo mesmo. Eu liguei, tem gente que pensa que eu ali é uma live, tem gente que pensa que eu, né? Mas não, eu liguei a câmera do celular porque eu tava falando comigo mesma. Você tem noção da paranoia que eu tava? Eu tava num paradoxo muito louco, sabe? E ali eu falo tudo que tá passando na minha mente. Tanto que quando eu postei aquilo ali, foi muito depois do que aquilo já tinha acontecido, porque eu lembrei do vídeo. Sabe? E as pessoas que passaram por aquele vídeo, e até hoje, elas resgatam, e se eu volto a colocar ele de novo, as pessoas entram em contato comigo e falam, cara, era isso que eu queria falar e eu não conseguia. Era sobre isso. Então, assim, que eu sei, já passou de 10 mulheres que já transformaram a partir daquele vídeo. Que já repensaram conceitos. Não é que elas pensavam e fizeram o que eu fiz, mas elas... Inspirou, né? Isso! Inspirou. Tanto entende? que hoje né, um dos nossos lemas né, inspirar com histórias reais, né? Então esse é o nosso porquê. Porque muitas mulheres estão, às vezes, ali num trabalho, estão fazendo alguma coisa e estão ali, eu só sei fazer isso. Gente, na pandemia eu conversava com meus colegas. Tá, cara, calma, se acabar minha função aqui, o que eu vou fazer? Eu não tenho nenhum outro negócio, eu não sei fazer outra coisa, sou bancária há 10 anos, o que eu vou fazer? E aí, às vezes, a gente se limita, né, naquela coisa assim, eu só sei fazer isso, né? Mas aí... foi a busca no desenvolvimento pessoal que te ajudou, né? Foi a busca no desenvolvimento. Isso, e o nosso podcast é contar a nossa jornada, as pessoas que passaram sobre nós. Por exemplo, esse podcast aqui é sobre se essa coleguinha, essa amiguinha do outro lado, ela tá pensando em fazer um pod também. Se ela quiser, ela vai poder. Sim, e ela tá estudando sobre isso. E é muito legal a gente escutar as pessoas que já fazem. Porque eu faria isso se eu quisesse. E é muito legal a gente ir atrás, né? Como você foi, como eu fui, como todos nós fomos. Porque isso tudo aqui tá acontecendo porque a gente não se limitou. Não vou fazer, né? Escuta aí. Escuta, dá replay de novo, tá? Assim, não diga não. Não diga não, de novo. Não diga não. Você não sabe fazer, você não entende, você não tá ainda na sua... Não interessa. Vai lá, aprende, diga sim e faça. Porque eu estava aqui, acho que 2 anos atrás. Faz 2 anos, será? Acho que faz 2 anos. Acho que faz, né? Vai fazer 2 anos. Eu estava aqui há 2 anos atrás, né? Quase. Acho que já... no final do ano faz 2 anos. E aí uma amiga minha me falou assim, eu estou aqui tô aqui em Campo Largo, vou vir num podcast e tal, assim, você quer vir aqui gravar? O Marcelo aqui que é podcast mesmo. Tipo, eu não sabia nem que era podcast. E aí eu disse, não, vou, tô indo aí. Não sei nem como é que eu vou. Você convida a Marcela. E eu sempre fico na casa dessa doida aqui desde que eu comecei a vir pra cá, né? Porque ela, a primeira vez que eu vim, nem foi ela que me recebeu, foi uma amiga dela. Mas eu vim, enfim. Aí eu tava na casa dela, Marcela, vamos lá no podcast e tal. Vamos, beleza. Aí não tinha vaga, daí apareceu a vaga no dia, enfim, surgiu assim do nada uma brecha pra gente poder gravar. E a gente veio gravar aqui no... Calma, um momento, pra você que tá estudando sobre podcast. Calma. Não foi bem assim, porque foi estranho. Calma. Eu estava trabalhando na minha mesinha aqui, que eu já falei. Eu quis encurtar, amiga, pra não falar. E a Evelyn aqui, né? Quer gravar o podcast? Eu quero. Ela me convidou, beleza. 150 aqui no Pix, por favor. Deu... Oi? Essa parte ficou marcada na mente dela. Na minha, não, tá tudo certo, porque eu não entendia de podcast. Na minha ficou. Porque 150? Tá, né? Porque eu já falei sim, eu não vou dar pra trás. Deu, tá. Eu já fiz o meu. Eu fiquei pensando, 150 meu, 150 dela, 150 da coleguinha dela, que vai participar também, 450. Para 50 minutos? Uma hora. É um modelo de negócio. A minha cabeça é diferente. Sim. Tá? A minha cabecinha já tava... começou a pensar muito interessante. Aí, quando eu vim, eu não tava focada em... não interessa o que eu ia falar. Eu só queria ver como é que era o modelo de negócio. Continua. E assim, aí vem a questão de dizer sim, né? Por quê?
Porque naquele dia, um dia anterior, a gente tinha um cliente, né, Marcela, que estava mais na frente desse cliente aí na época, que ele fazia podcast e ele queria abrir um podcast, né? E aí a gente, poxa, né? Como é que eu vou descobrir isso? Eu não entendo nada. Não, o que acontece? Ele já fazia. Ele fazia podcast. E eu, como tenho parceria, assim, sempre tive desde o início, foi assim que eu conheci o Zico, né? O Zico trabalha aqui na Dijuí, gente, né? Filho do Zico, filho. A genética dele. O Ziquinho. Então, foi assim que eu conheci o Zico, porque eu tenho um relacionamento estreitado, assim, com comercial, parte comercial lá da RIC, né? Da rádio. Então, quando meu cliente falou assim, eu quero fazer um podcast, pra onde que eu levei? Pra rádio. Eu levei pra rádio, porque pra mim podcast era rádio, né? Aí levei pra rádio, chegamos na rádio, falei assim, quero gravar um podcast. Aí a Cris, que é uma maravilhosa. Cris, você é maravilhosa. Pra quem não conhece o comercial da Cris, ela foi a primeira comercial que não tinha podcast, mas ela falou sim, nós temos. Eles nem tinham podcast. Viu? Ela falou sim, é isso aí. Ela falou Fale, sim. sim. Aí ela me botou numa sala de estúdio lá. Vai ser aqui o podcast. Tamo aí, Não aqui. tinha câmera, não tinha câmera. Era áudio só. A gente só gravava áudio bem mais ou menos, assim, porque nem ela que vendeu, nem a gente que tava indo. Ninguém entendia muito bem o que Ninguém sabia era, o que mas tava estava acontecendo. fazendo. Mas nós estávamos fazendo. Aí começou a pesar no bolsinho, né, amiga? Gravar podcast no... Agora eles têm, tá? Agora eles estão totalmente estruturados. Mas quem deu início foi a Cris, porque não falou não pra nós, tá? Então, a gente começou a pesar no bolsinho, porque pagar podcast dentro de uma emissora, né, é diferente. E assim, justifica, tá? Justifica por conta de estrutura e tudo Sim. mais, tá? Não tem nem o que falar. Aí, eu pensei, não, vamos para outro lugar. Daí, eu peguei um estúdio muito legal que tem na cidade e a gente começou a fazer no estúdio. Só que o estúdio sempre tinha obra, porque era um prédio, sempre tava uma martelada, sempre tava acontecendo reforma. E tinha o inconveniente do convidado chegar. E tudo isso vocês vão aprendendo, olha como vocês estão aprendendo, né? Então, vocês escolham um estúdio onde vocês vão gravar, que ele tem que ter estrutura. Se você vai gravar mais de um podcast no mesmo dia, você tem que pensar que vai ter um outro convidado que vai chegar e é muito desagradável ele ter que chegar no silêncio e chega no meio da gravação de um outro que tá acontecendo. Sabe por quê? Porque você paga a hora, amiguinha. Você não vai querer pagar a hora, 1 hora de intervalo entre gravar um e o outro, só para você não ter coincidência entre eles. Então, normalmente, você pega 4 horas de estúdio, você quer gravar 4 podcasts, então é um entrando, um saindo, é aquela bolo. É um bolo. Tá? Então, você tem que ter uma sala de espera. E esse podcast, onde a gente gravava, não tinha sala de espera. Então, eu mandava áudio assim pro convidado. Por favor, não aperte o interfone, tá? Quando você chegar, você me manda mensagem, eu vou falar, pode entrar, você aperte a maçaneta com todo o cuidado, entra e senta e não dá oi pra ninguém. Era assim as minhas mensagens. Meu Nossa. Deus. Eu sou sincera, pra quem me conhece, né? Eu mandava a real pro convidado. O convidado já chegava assim. Ele já chegava Já nervoso. assustava, Não já. posso nem Ele respirar. Ele não Meu podia Deus. falar, né? Era tenso. Então, eu tava naquela situação, recém saindo de uma estrutura da rádio, eu naquele quartinho, com a reforma acontecendo, com o convidado chegando. Aparece a louca me convidando para um podcast pagando 150. Putz. Como aí eu assim? falei, qual é? Aí eu cheguei no podcast, né, que era o do... Que era do É, Thiago. Que era do Dijuí. Que era Thiago. de Lá uma no Dijuí. host. Que era de uma host. Cheguei lá, uma mesa me esperando com salgadinho, com café, o estúdio isoladinho. Gente, é isso que eu quero. Isso é legal. Agora, onde entra o 150? Tá, continua. Depois eu explico. Não, mas isso que é legal, entendeu? A gente foi, né? A gente Aham. foi, enfim, você foi. E isso que é bacana, de ter 2 pessoas com as visões diferentes, né? Que nem a gente tava falando aqui. Porque ela tem uma visão e eu já tive a outra, né? Então, assim, vamos lá, vamos falar, vamos, enfim, ir lá. Ela preocupada Eu com o que ela ia falar. Eu preocupada com a situação, porque eu fui, né, convidada, eu vou falar o guia nesse A negócio. não sei nem Marcela quem- só ia falar. Não, eu só queria saber quem Ela era queria o dono. saber quem era o dono É e eu verdade. preocupada com o que eu ia No falar. final do podcast eu fui raptado lá, cara. Vem cá, você, né? Isso é bem legal de você já pegar, porque você às vezes tá passando, né? Aquela frase que a gente fala, né? O cavalo tá passando, você fica ali, oi, onde é que eu tô, quem eu sou? Então, assim, presta atenção nas oportunidades, né? E foi o que a Marcela fez.
E aí a Marcela falou com o Thiago, e aí eu, tipo Aí assim... a gente começou o network. né? Começou, eu disse, cara, que louco, né? Olha só, as oportunidades aparecem. Se eu tivesse dito assim, ai, amiga, eu tô cansada, tô com dor de cabeça, não vou, eu tô aqui, sei lá, já fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro, não tô afim. Não teria acontecido, né? As coisas provavelmente não teriam acontecido. Talvez aconteceriam, mas não na mesma Veja, velocidade. daí pra frente as coisas só evoluíram, né, Marcelo? Então a gente criou Com essa pessoa. Vocês são foda. Tá, Vocês são tudo foda. começou com essa pessoa. Eu não queria dizer nada. Posso terminar essa história, então? Termina, vai terminar. Quero saber a tua versão agora, Termina. Thiago. A minha por versão favor. é justamente isso que ela falou, né? E com certeza ela me raptou no final. Né? Que medo, né, cara? Doida. Não dá pra ficar muito tempo na minha... Se eu Que gostei de você, ferrou, cara. Aí Eu ela vou te pegou meu... botar em algum lugar nos meus projetos. Meu, que medo, cara. Aí ela me pegou meu WhatsApp, né? E ali a gente foi conversando, né? E daí Opa! Surgiu a ideia de montarmos a nossa própria produtora, só que num local diferente, né? Eu já tinha produtora ali na agência de Juín. Aí a Marcela fez um meio de campo entre... ficou entre nós ali, no meio tinha o Dr. César, né? Que hoje é o nosso sócio na produtora Isso. dentro do Shopping Cristal. Então ela fez o meio de campo, a gente fez tudo que tinha que fazer, conversamos com ele, tudo mais, fizemos uma reunião e ali startou mais um projeto, né, Marcelo? Ai, ficou lindo, né? Nosso estúdio lá é maravilhoso também. Meu Deus. Digamos que tá entre os top 1 de Curitiba ali. Claro, né? gente, por quê? Porque a gente já tem experiência. Tanto eu quanto o Thiago. Você veja que cada um tem uma visão Sim. e a gente juntou essa nossa necessidade, né? E tá lá, gente, tá lá. Tem muito mais coisas que a gente quer fazer, assim, não é o fim. Exato. Isso que é legal, Não, né? visão Vocês de futuro, começaram, né? isso que é legal. Né? Exato. Comece e vai ajustando no... Agora vamos entrar num outro assunto, já deu de história. Agora, vamos comer direto. Nossa, você... Corte seco, Tramontina. Eu tô acostumada, Lucas. Tramontina. Não, tô acostumada. Tramontina patrocina nós, velho. Né? O que acontece? As pessoas acham que fazer podcast, tipo, vai ficar milionário. Eu já recebi, assim, um corte de rios de algum criador que falou assim, cara, você tem um podcast, você vai ter 1 milhão, que não sei o quê, tá. Fala a realidade. Qual é a sua realidade hoje? Como criador. Você como diz criador. R$1 milhão, 1 milhão de seguidores ou 1 milhão de De curtidas, de views? O que se diz? Grana, né? Não, grana não é assim. Porque as pessoas fazem por grana. A gente Exato. acabou de contar os Matou. nossos porquês aqui. Não tem como. Você faz isso por dinheiro? Não, jamais. Você faz isso por Jamais. dinheiro? Você faz isso por dinheiro, Não. Aninha? É uma coisa que eu aprendi a gostar, entendeu? É uma coisa que entrou no meu sangue e eu não consigo mais sair disso. E Veja, outra coisa, dinheiro é consequência se vier feito de bom Vamos trabalho. falar o seguinte. Exato. Eu vou tem que falar ver assim como- pra tem que ver dessa vocês. forma. Eu já fechei grandes contratos com grandes empresas, assim. E eu não posso falar pra você que eu fechei porque eu falo, porque eu tô host podcast, porque eu tenho toda essa experiência. Eu não posso falar que é só pelo podcast. Mas o que eu posso falar, e que a estatística pode trazer aqui pra nós também, é que quando você está em movimento, você gera oportunidades. O podcast, ele é uma ferramenta para você estar em movimento, tá? Então, se você consegue enxergar oportunidades, você não consegue precificar isso, né? Então, a gente faz porque nós temos um objetivo. Isso aqui, se alguém um dia me perguntar assim, qual o seu hobby? Ser host de podcast. Porque isso é um investimento. É um investimento. Ah, não, mas você tem... A YouCan, você tem parceiros de negócio que acreditam na nossa ideia e que acreditam que nós somos a persona deles. Ele não falou que eu tomo vinho todo dia com meu marido? Eu sou a persona. Ela é gaúcha, Sim. terra do vinho, né? Então, assim... Frio, vinho. Isso, sabe? Assim, então, são coisas que você representa aquela marca porque você combina com Exato. aquilo. Mas não porque eu ganho dinheiro com isso. Não, porque o cara acreditou na minha ideia. Eu sou pequena, ele entra pequeno também. E, assim, a gente vai grande junto. sozinho, né? Ninguém é grande sozinho. É isso. Exatamente. É isso, exatamente. E parceria, que a parceria vem dos dois lados, que a gente costuma uma falar vida de mão sempre, né? dupla, né? Não adianta só a gente vir aqui e trazer objeto, né? Eles têm que fazer parte deles também, né? Óbvio. Né? Então, um ajudando Enquanto, o outro, enquanto tudo a dá certo. LTM estiver com a gente, você não vai me ver com o meu Ray-Ban por aí. Boa. Verdade. Porque o LTM é muito melhor, é muito mais que marca, entende? Porque esse cara confia no meu trabalho. Ele Exatamente. acredita na nossa ideia. É aquela diferença do valor e do preço que a gente tanto bate. Exatamente. Tanto bate, né? Porque se você realmente entende o valor, você não vê o preço. A gente entende tanto o valor daquilo que a gente está fazendo aqui,
A gente não fica pensando quanto que a gente vai ter que... Qual Pix que a gente vai ter que fazer lá na frente para pagar a estrutura, para pagar o que a gente tá consumindo. Muitas vezes que nossa mesa lá tem fruta, tem chocolate, tem não sei o quê, Amiga, né? amei que você entrou nesse assunto. Vamos lá. Vocês estão vendo nós 4 aqui, mas vocês não estão vendo os outros 4 que estão aqui. No mínimo. Exatamente. É uma galera. É uma galera. No mínimo, Galera, produção tá? cheia. É a galera que edita, é a pessoa que tira foto, é a pessoa que tem a paciência de ver de novo esse vídeo. Por várias vezes. Né? Então, assim, tem toda uma estrutura. E você tem que estar preparado para isso. Se você quer ser host de podcast, esteja preparado para isso. Exato. Ele é um investimento. Assim como você gosta de jogar golfe, você vai pagar uma mensalidade por isso, você vai comprar aquelas roupas bonitinhas para jogar golfe. Bonitinho. Vai jogar, como é que é o nome daquele que raquete? Tênis. Tem um custo, não tem? Você quer fazer surf? Tem um custo, não tem? E Você é vai tudo ter... um processo, né? As pessoas têm que ficar cientes que é exato. um processo. Você não vai chegar a fazer um podcast e já sair fazendo a primeira, Não é mesmo? sem medo, sem gaguejar, sem tropicar, que nem fala. processo. Cara, vai. Só vai. Deixa eu te perguntar, a tua mulher liga, assim, de você investir esse tempo Não. aqui e não investir nela? Não, inclusive, ela vem me buscar. Vem tranquila Ela aqui, vem? não dá nada. Ela acredita. Porque existe um tempo, Ela acredita. né? Ela acredita. E outra, veja, nós estamos gravando 16 episódios em 40 dias. Foi Pra pauleira. adiantar a temporada 3. Uhum. Então, falta mais 6, né? Pra gravar, né? 5. Uma coisa Mais assim. 5. Mais 5. E eu tô tomando muito tempo da minha família pra vir pra cá. Tem uma pergunta. Pergunta. O que... Pergunta. Cadê o Gustavo pra imitar O o que seu... determina o início e o fim de uma temporada pra você? Não tem, sabia? Sabia que não tem? Quando que vocês É o decidem tempo. assim, esse é o fim, esse é o último dessa O temporada? cansaço, Nosso normalmente, feeling, né? É Nosso feeling. O feeling, o cansaço, às vezes a sequência, a gravação, vocês sabem como cansa, né? Uhum. E a gente tá numa sequência muito grande agora. Coisas que a gente gravava, tipo, 4 episódios, um por semana, 4 episódios por mês. Agora tá sendo, tipo, 5, 6, às vezes por semana, sabe? Então é cansativo. Então chega um momento que você para, opa, cansei. Mentalmente eu tô Tá, cansado. mas você grava isso por semana, mas você solta um por semana. Solta um por semana. É porque os nossos coleguinhas concorrentes, digamos assim, eles estão soltando todo dia. Você sabe disso, né? Então, aumentando Então, a frequência. Né? Todo dia! Então, tem isso também para você pensar, né? Onde você quer chegar, a constância que você quer ter. Veja, ele tá falando que tem uma hora que dá que fica sacudo. É verdade. Não, Com e um fica por semana. Fica sacudo e ainda a questão também de identidade que a gente trabalha, né? Então você pode ver que a identidade do Digcast do primeiro foi uma que a gente usou. No segundo, sem perder a essência, foi outra. E no terceiro, sem perder a essência, foi outra. Uhum. Pra estar sempre inovando também, né? Então Uhum. tem esse ponto a você pensar também. O que É você que vai é todo fazer um processo, diferente, sabe, né? Marcelo? Vocês Aham. sabem, vocês têm agência de marketing também. Aham. Não é só a gravação, edição e postagem. Não, é toda Não. uma estratégia de divulgação que vem depois que você tem que ter uma dor de cabeça federal Exatamente. pra conseguir dar o alcance. Não é só subir o vídeo no YouTube, né? Não. Eu bato muito nessa tecla, porque assim, a gente começa a ser... Eu falei pra Má ontem, né? A gente, Má, tem pessoas me ligando, como é que você faz podcast? Como é que faz? Como é que administra podcast? Como é que grava e A tal? Marcela, a cabeça... Cara, você vai cobrar pra isso, ó. Você não vai dar de graça. Consultoria. Olha o tanto que a gente tá lutando. Sério, Exato. valoriza o teu conhecimento. Porque às vezes o outro vê o que você tá fazendo e acha que é pra tão nós fácil. parece fácil, Mas né? não é que é fácil, é que Não você é. tá mais experiente naquilo que você tá fazendo. Exato. Eles não veem que você, eu, no caso o Lucas como host, vocês também, vocês têm que estudar o convidado, né? A Eles não gente veem o passa tempo que horas você- conversando, Exatamente. às vezes, sobre o que a gente vai falar. Chega aqui antes, meia hora antes, conversa mais um pouquinho. Então você tá depositando muito tempo ali, as pessoas não veem isso aí. Não é sentar e Muito gravar, né? Eu sempre falo que até tinha um mentor meu que muito show, que foi na área de finanças e que me abriu a mente para o desenvolvimento pessoal. E ele falava assim, ó, que invista o seu TED, que é tempo, energia e dinheiro. Né? Você não está pagando só com dinheiro. É sua energia de você pensar, de você raciocinar, de você estruturar algo para ficar bacana para tua audiência, né? É teu tempo. Tem algo mais precioso do que o teu tempo? Teu tempo não volta. Não tem dinheiro que vai pagar teu tempo, entendeu? Então tem teu tempo e tem o teu investimento em recurso financeiro. Então é tudo isso que está envolvido, não é só questão financeira. Por isso que se você não tem um porquê, você não sustenta. Ah, e outra coisa, quando eu exatamente. convido alguém, eu mando um
material desse tamanho, um briefing. A texto, gente manda. pra pessoa valorizar. Pô, eu tô te convidando. Uhum. Ele tem que saber que aquilo ali é um presentaço. Exatamente. É como se eu te desse, assim, um vinho de não sei quantos anos. Porque um podcast, você precisa saber disso. Você vai ter um custo médio de R$ 1.500 por um dia de podcast. gravação. Então, assim, valorize se alguém te convidar. E você não precisar pagar. Exatamente. Sinta-se lisonjeado. Exato, Tá? exatamente. Então eu coloco, até ela ficou meio assim na hora que eu fiz o texto, vocês receberam, Sim, né? eu vi, aham. Porque eu tinha colocado mais coisas que ela deu uma cortada, tipo assim, presentei, fale o nosso nome. Eu dei uma amenizada, porque ela pediu até vinho depois da gravação. Aí eu disse, não, gente, sim, né? meu Só Deus, alguma cara. coisa que ficar à vontade, não precisa ser vinho. Mas assim, o que eu quero dizer... valoriza, né? Cada um tem sua forma de amar, gente. A minha forma é ganhar presentes. Vocês foram muito felizes no que vocês fizeram hoje. Mas Conhecimento de causa, né? eu preciso ser sincera, porque às vezes a gente convida, por isso que a gente começou falando sobre isso. Vocês já passaram por apuro, né? Porque a gente já teve convidadas muito legais, muito viajada, que a gente perguntou uma coisa pra ela, é assim. É assim porque é assim. Porque isso. Aí ficou nós duas assim. Entende? Então eu Acontece, escrevo acontece. lá, separe as suas principais histórias. Exato. E pra eu entrar aqui num outro dado que eu acho muito bacana, como é que vocês escolhem as pautas de vocês, assim? É por assunto, sempre tem uma linha, vamos falar tanto desse, tanto daquele, como é que é? Eu, se seguir um roteiro, tô lascado. Então eu stalkeio total a vida da A pessoa. gente não teve que escrever aqui pra gente falar. Vocês não fizeram roteiro? Nossa Oi, não tem Senhora. roteiro. Não. O máximo que eu faço com os convidados é dar uma stalkeada na rede social. Procuro no Google, quando a pessoa é um pouquinho mais relevante e tem matéria no Google, alguma coisa assim. Vou lá, anoto o que eu achar interessante da pessoa, mando pra ela ver se realmente é aquilo. E pronto, segue o baile. A gente junta ali uns 5, 6 pontos pra ter como estratégia, que nem vocês falaram. Às vezes é assim porque é assim. E aí? Entendeu? Pra ter um escape Tipo ali. assim, plano B. Se a pessoa responder, o que a gente faz? Exatamente, porque acontece. Sim, É raro, mas acontece sempre. Então, tem que ter ali pelo menos uns 5, 6 pontos pra você... Cara, ter uma área de escape ali, porque às vezes o cara tá travado, não é acostumado com câmera, com microfone. A pessoa já vem nervosa. Já tem vem um lado nervosa. humano atrás do convidado. Claro. O cara pode ter uma história foda. Mas é humano, cara. O cara tá nervoso, o cara tá ansioso. O É cara, novo, eu o acho que cara foi isso que acordou de aconteceu manhã ali, e tá, né? Era o primeiro É o podcast novo. dela, né? Uhum. Acho que foi isso. É o novo, né? A gente sempre tem medo de coisas novas, né? E aí, eu queria trazer aqui, ó, porque nessa questão de pauta, né? A gente, com foco em trazer essa questão da transição de carreira, né? Da inspiração. É histórias reais que a gente possa se inspirar. Exato. E dar boas risadas. Tipo, não tem, é isso. Não tem, é isso aí. É se É inspirar. a promessa. rindo. Essa é a promessa. Você tem que ter uma promessa. Exato. Essa é a nossa promessa, que eu fiz Essa eles é a nossa decorarem promessa. hoje. Gente, Bom, a vocês gente não foi- sabem o a gente foi quanto bem. foi difícil. Ei, Gente, foi bem. Foi bem. calma, foi relaxa. bem, foi bem. Vocês não sabem quanto foi difícil decorar esse início. Já sabia do início, já assisti 1000 vezes, mas quem disse que eu ia decorar isso 5 minutos antes do É o podcast? nervosismo. Me fingi de Marcela aqui, né? Eu acho que só a Rebeca vai ver esses 20 Só a minutos antes Rebeca. de começar a gravar, né? Então, olha só, um dado aqui da Vox fala que 72% das pessoas que ouvem podcast, assistem, enfim, assistem para se inspirar e para autorrealização. Veja só. Para mudarem seu curso, para se inspirarem realmente Quantos para por mudar. 72% das pessoas É que muita coisa. assistem. É porque, veja, se eu vou procurar um vídeo e eu vou assistir, vou me colocar disponível, assistir um podcast de 3 horas, é porque eu tô procurando alguma coisa. Se você né? não se identificar com aquilo, né? É, exatamente. Esses grandes, eu gosto muito de futurismo. Né? Adoro. Inteligência artificial. É Sim. um papo que não tem fim, assim, comigo. Mas daí, eu gosto de escutar os caras que entendem, os caras que estudam. Daí eu coloco o científico lá e fica Legal, fica né? rodando. E para você que quer ir montar o seu podcast, tá sem rumo, né? Por favor, primeiro tem, passos. Primeiro tem um porquê, né? Segundo, arranje um par para fazer host que seja bacana, né? Que esteja aí alinhado com você. Terceiro, entenda o que você vai trazer no seu podcast. Daí, assim, ó, tem aqui os temas, inclusive, ó. Dessas pessoas que buscam um podcast para se inspirarem, 50% é para o autoaperfeiçoamento, para melhorar algo em si. Viu? 44% é para saúde, fitness.
Quer melhorar a saúde, né? Ó, pessoal da saúde, né? Enfim, fale com a gente aqui. Não, a saúde é uma tendência. Né, Fala gente? comigo. Fala com a gente Tem aqui. que ter. Fala né? comigo. Fala com a gente. Ó, se vocês não sabem, nós trabalhamos com marketing médico, área da saúde. Então, por favor, inclusive, ela falou bastante sobre posicionamento e ela não vendeu o nosso peixe. Um dos nossos produtos, regra de ouro para podcast. Também não vai ficar falando, não tem nada para vender, né, amiguinha? Então, tenha o seu produto que você tem que vender no seu podcast. O nosso produto que nós vendemos aqui tem tudo a ver com a gente. Tem tudo A ver. Rebeca vai colocar agora para vocês. Vocês vão conhecer. Tá, Rebeca, por favor. Rebeca, tá. Não dá pra encher teu saco, não vai ser você que vai editar, né? Glória a Deus. Aí... Glória, ele tá dando ai, graças a Deus. Mais um. Então você vai ver aqui o nosso arquétipo, que é um curso onde você vai fazer uma imersão conosco, eu e a Evelyn, onde nós vamos explicar um pouquinho pra você o que é o arquétipo, um pouquinho não, um pocão, né? Você vai ter acesso ao teste pra descobrir o seu arquétipo e também ali, uma vez que você vai descobrir o seu arquétipo ou o seu conjunto de arquétipos, você vai querer estudar sobre ele. Então a gente tem uma aula dedicada para cada tipo de arquétipo. E não só isso, lembra que a gente falou sobre que nós gostamos bastante sobre perfil comportamental? O nosso arquétipo é um pouco diferente porque ele é linkado com o perfil comportamental. Então, não é só o teste. Você também tem que saber a sua análise de perfil. Então, a gente faz uma unificação disso. Então, não tem como você ser igual ao dentista coleguinha do lado, porque você tem a tua personalidade, você tem o teu arquétipo, aqui cada um tem a sua, então não tem como eu fazer e copiar o teu conteúdo, porque eu sou diferente, eu não vou, não tem nada a ver se eu não danço no meu dia a dia, eu fazer uma dancinha, eu sou contra isso, né, inclusive pra saúde, né, pode continuar, desculpa, Não, imagina, tá tudo tem que certo, vender, né? Aqui você vai encontrar o QR Code pra acessar gente, e ver tudo e isso. sério, o produto é bom, toda vez que a gente fala, vende, Exatamente. se não fosse, não vendia. É bom. E assim, e de novo, né? A nossa ideia é que você aí, principalmente social que trabalha com marketing, entenda o seu cliente de uma forma única. Não queira ter... Porque a gente tem essa pergunta, mas eu vou atender dois da mesma área, como é que eu faço isso? Você vai fazer isso através de entender a personalidade dele, tanto de arquétipo, tanto também do perfil comportamental. Então, não esquece, acessa E aí. vai que o cliente também te paga um contratão com exclusividade, daí você não atende mais ninguém naquele nicho, né, amiga? Pode ser também. Daí vai do seu plano Isso de é importante. negócio. Vai do seu Vai plano do de seu negócio. plano de negócio, Você né? vira sócio E do cara. falando em negócio, ó, aqui, ó, vamos lá. Ó, negócio, 38% assiste pra entender mais sobre negócios. Óbvio, Ah. cara, olha, sorte é sua cair nesse podcast. você caiu tá aqui. pensando em fazer. Então, com as experiências aqui. Eu já vou perguntar as cabeçadas pra eles, vai. Então aqui, ó, outros Ai, meu 38%. Jesus, não. Corta lá, Tatá. E os outros percentuais assistem por causa das finanças pessoais, que, gente, é complicado, né? Finança pessoal é um assunto bem delicado aí. E decisões que mudam a vida. Acho que é delicado. Eu acho que o cara que tá assistindo pra aprender sobre finanças, o cara tá... Sim, mas é isso que eu Tá no falo, é caminho que certo. muita gente, eu não peguei percentual aqui, mas se você for procurar a quantidade de pessoas endividadas, a quantidade de pessoas que não sabem usar cartão isso de sim. crédito, essas coisas assim, nossa, é muito bom. Então, assim, por isso que também tem esse percentual alto aqui na parte de finanças, porque principalmente hoje a gente sabe que nós, como ex-bancárias aí, se você não sabe cuidar do seu dinheiro, Como é que você vai cuidar do outro, né? como é que você vai cuidar de outras É. coisas, né? Então você tem que saber cuidar do seu dinheiro, isso é muito importante. Mas fale as cabeçadas meu que Deus. você É queria isso que eu entrar. queria saber. Assim, Conta. dentro do podcast, qual foi a pior merda que vocês fizeram, assim? Que você fala, cara, que caca. Sabe? Assim, o Cara. desafio. Você fala assim, cara, se eu soubesse, eu não tinha feito isso. Cara, acho que... Não sei. Pra mim o desafio foi começar. Porque, ó, tem até a... Mas isso foi um erro? Não foi um erro, foi um desafio. Eu falo isso porque, o assim, desafio, tá. olhando hoje, você lembra a primeira gravação que nós fizemos lá Deus no que me primeiro estúdio? Foi Deus assim, que me livre. nós tava, né, naquela vibe mais marketing digital, né? E eu aqui, quietinho na minha, né? Tipo, desviando assim. Que nem o convidado que você falou. Não, ninguém vai falar comigo, né? Daí alguém olhava pra mim, daí já... Oi? E daí foi o quê? Uns 10, 15 minutos de gravação. E daí veio pra mim, né? Não tinha como não vir. E simplesmente comecei a falar, me perdi e voltou tudo, 10, 15 minutos. Então, cara, a parte de comunicação foi extremamente difícil pra mim. Extremamente difícil. Como eu falei, não foi longe de ser erro, nada, mas como desafio mesmo, sabe? Porque, cara, uma coisa que eu acho que é um pouquinho antes, um pouquinho anterior que a gente vive, e eu já falei isso aqui, acho que no episódio do professor Noslen, né? Noslen.
3 coisas que, cara, eu senti muita falta numa formação lá na época da escola, que, cara, eu acho que fosse de alguma forma colocado numa grade curricular e longe de falar qualquer tipo de cunho político ou social, mas como uma forma de ajuda mesmo, 3 coisas que eu senti muita falta no meu desenvolvimento em sociedade e em escola. Eu tinha minha base familiar, mas senti muita falta na escola, que era inteligência emocional, empreendedorismo e... Oratória. Não, Olha, poderia incluir também. Sim, mas a parte Comunicação. de que vocês estavam falando agora sobre Educação gestão financeira. financeira. gestão Sabe? Gestão Sim, financeira. total. Porque assim, cara, chegou uma época da minha adolescência, que já é uma época difícil da vida da gente, e, cara, apresentar um trabalho, conversar em público, falar em público sempre foi muito difícil. E, cara, eu não tinha uma base meio estruturada para dizer, ó, faz assim, 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 que vai dar certo. A gente vai aprendendo com o erro, né? Então, por isso que eu digo que talvez o maior desafio para mim nisso tudo foi dar esse start. Então, começar a falar, você não perceber que tá falando com uma câmera, você falar naturalmente, você, como você falou, oratória. Às vezes, cara, se você falar da melhor forma possível, da forma mais clara, ter uma dicção boa, cara, é um processo que a gente vai aprendendo com a prática, mas eu acredito também que daria para ter um aprendizado teórico disso, para a gente poder pôr em prática mais fácil. Resumindo, o podcast ajudou a ser mais comunicativo. Desenvolvimento e ter pessoal. conversar com outras pessoas, Desenvolvimento ter mais pessoal, conversa. E para você, exatamente. o seu maior desafio? Pra gente finalizar, porque a Você produção perguntou, tá na assim, ó, verdade... a produção tá Eu desesperada, não. fazendo assim, Ô, gente, quase caindo Ó, ali, né, do lado. sendo bem Já sincero, tava jogando bolinha de É papel na nossa cabeça. que nós, respira, gente. que nós não estamos olhando o tempo, pô. A gente não tá ali. Como 5 horas de podcast? Ó, só pra falar. Eu não vou assistir. Vocês sacanearam a gente. O tempo aqui tá 3 3 horas horas e e 50 minutos. não, aí é horário. São 3h50 da tarde. Então, a culpa é deles. né? Porque eu Não tava colocou tranquila. cronômetro. Não deu um ali, já tá no 3, nem deu um. Seu maior desafio. Você tinha perguntado o maior erro, né? Se eu cometi algum erro. Erro, acho que assim, eu não cometi nenhum erro. Talvez foi um atraso em atualizar equipamentos. Pode ser um... Eu acho que é sim, é um erro. É um erro, Claro que é. né? Porque assim, eu Aham. eu não tinha condição financeira de comprar, por exemplo, uma câmera Sony que nem eu tenho hoje, Uhum. né? Então eu comecei com o que eu tinha. Pode ser um erro. Mas o maior desafio foi eu entro no do Lucas, a comunicação, porque não era da área de comunicação. Tinha agência de marketing que mexe com comunicação? Sim. Mas eu não humanizava o negócio como eu humanizo hoje. Eu não tinha facilidade com a câmera, não falava com o público, né? Então o maior desafio era olhar para aquela câmera ali e conseguir conversar com o público sem gaguejar, sem só. trimelicar, sabe? Não, perfeito, você falou tudo, porque meu avô é marceneiro, né? Foi criado por eles. E meu avô falava assim, Marcela, pra trabalhar eu tenho o melhor equipamento. Meu avô tava sempre comprando máquinas, eram maquinários enormes, assim, sabe? Vou pra que isso? Porque esse é o meu trabalho. Se eu não tiver o melhor equipamento, eu não tenho o melhor Exato. resultado. Então eu falo isso dentro da nossa comunidade, pra você que não então, sabe. Boa. Para você que não sabe, nós temos uma comunidade e são social medias, que nós chamamos de social medics. Então, eles são treinados para atender a área da saúde. Então, o nosso, como é que eu vou te falar assim, nossa rede de indicação e relacionamento está lá dentro, tá? E eu falo para eles assim, invistam em material, tá? Então, se você é social media, Invistam. como é que você vai ter um celular Que não ruim? Não vou falar outra entrega, palavra. É que não entrega. Então, assim, aquilo, né? tem um celular com a melhor imagem, tem um celular com a melhor entrega, é o seu objeto de trabalho. Se você tem um celular ruim, você é um social media para social media. Eu tô falando porque Sim. o cara trabalha com o celular o tempo todo. É objeto de trabalho dele. Então, assim, se você tiver que vender o teu carro para comprar um celular, vende. É sério, porque é ele que vai te fazer comprar um carro E melhor. assim, né, Ma, isso que você tá falando é importante porque a gente tem que investir na proporção do que a gente quer o retorno. Se você quer trabalhar com a área da saúde, é uma área que vai te dar retorno. Mas e como que você quer ter esse retorno maior do que... Você vai fechar contrato, sei lá, com que ramo aí você vai fechar R$500 um contrato? Na área da saúde você não fecha menos de 1.500. Então, se você quer ter um retorno maior, a sua proporção de investimento tem que ser maior. Não tem como. Não tem. E às vezes a pessoa não tem esse raciocínio de que, poxa, eu vou ter um retorno maior, mas eu também É tenho que a Não, e pessoa outra pensa que é coisa, gasto, né? o Exato. nível. Não existe Não gasto. é investimento. É É Você- investimento. O nível de consciência das pessoas, eles estão aumentando. Eles sabem. Então, de repente, se você quer começar e você não tem uma câmera, já é uma coisa. Então, entende?
entende. Exatamente. E por que eu peguei isso? Porque foi em uma das visitas, eu tava ali mostrando e tal, não sei o quê. Daí a pessoa que eu tava conversando, eu gosto muito de escutar a pessoa antes, ela falou bem assim pra mim, Marcela, a agência que me atendia antes, o cara queria gravar com o celular. Ele me falava que o celular dele era o 14 Pro Max e que filmava muito melhor que a câmera. Só que eu sei que a câmera é melhor. A gente sabe que a gente faz um estrago com o celular e que ele é muito melhor. Só que na cabeça do cliente, ele tem que ter um making-off com uma câmera. Não necessariamente. Pra Não nós que a tá qualidade muito claro, seja. mas pra eles não. Uhum. Então, se isso faz parte da sua persona, então, cara, investe numa máquina. Uhum. Exatamente. Ou tem alguém que trabalha com a máquina e contrata, Um né? E terceirizado. aumenta aí o seu negócio, né? Tem a exatamente. rede aí. A gente queria fazer uma brincadeira, porque a produção, pelo jeito que, ó, tá nos limitando, né? A produção Aí- tá nos sacaneando aqui. Boa, produção. Boa. Produção. Então, Pode cortar já, porque o negócio que vem aqui é perigoso. Meu Deus do céu. então, assim, aí vê quem vai ter coragem, né? O que a gente quer? Eu perguntei primeiro pra você, porque eu acho que tem que ser o Thiago a vítima, né? Eu Ah, acho. Eu acho que Ai, tem que que ser. Eu acho que a pessoa que vai render. O que a Gente, quer? obrigado. Ele falou que a mulher dele apoia, né? Essa loucura que ele faz. eu ouvi, né? eu ouvi. Que ela é incentivadora e tal. É. O que a gente queria fazer uma brincadeira diferente? Te desafiar e você pegar o seu celular, ligar pra ela agora ao vivo. Você vai ligar e você vai falar assim. Ai, meu Deus. Você vai falar bem assim pra ela. Amor, você conhece o Pisa na Barata aqui de Campo Largo? Dela, não sei o quê. Ela vai responder alguma coisa, né? Não, aquela boate tá maior sucesso. Os homens estão indo tudo lá. Eles vão horário de almoço, né? Posso dar uma sugestão de nome? Pode. Posso? Pode, aqui pode. Pode dar. Na hora do almoço e tal. Os caras me procuraram pra fazer todo o marketing dele em um podcast de striptease. Aqui. Cara, o que você acha? Agora, assim, você sabe, né, amor, que eu levo muito em consideração aquilo que você fala, eu sei que você me apoia e tal. O que você acha? Fecha ou A não grana fecha? é boa, né? Vai dar um retorno. Fecha ou não fecha? Aí, caso ela te aperte, te pergunte, a grana é boa, tá? Você joga um valor, tá? Bem altão, assim. bem Jesus altão. Cristo. Só pra ver se ela Me aceita dá meu ou não. celular aqui, Vai. eu tô Vai dar merda, mas eu vou ligar. Não, vai dar Vai tudo dar certo. merda, vai. Tem que ligar no vivo, Ó, nós vamos mas ficar ela bem tá quietinho. trabalhando. Se Não, ela não, vai vai. atender, é outros 500. Vai, Vamos lá, vamos tentar. Silêncio. A gente fica quieta aqui. Temos. Cadê Fica ela quieta, aqui? guria. Como que é o nome da boate? Santa Efigênia. Meu Deus. Só... Bom, quem Vai. conhece, conhece. Quem conhece, conhece. Podcast do striptease. É uma Silêncio. casa de entretenimento bem Silêncio, legal. por favor. Oi, tudo bem? Tudo? Viu? Seguinte, Diga. deixa eu te falar uma coisa. Me ligaram, um cliente me ligou aqui, é uma... Ó, você vai achar estranho. É uma boate. Eu não lembro o nome, como que é o nome, Lucas? Santa Efigênia. Santa Efigênia. Que querem fazer podcast de striptease aqui. Meu Deus! Então, Mas não com você. não, comigo, aqui no estúdio. A grana é boa. Você acha que vale a pena? Quanto? Ó, de 3 meses vai vir uns 15 mil. Nossa, eles vão pagar tanto assim? Eles vão fazer mais episódios? Ou você cobrou um valor maior? Não, eu cobrei um valor maior, né? O que você acha? Uhum. Você acha que vale a pena? Tô Se ligando pra não você. vai manchar teu nome, né? Que nem você, da outra vez, você que tava preocupado com isso, né? Então, é justamente. Que pode perder algum outro cliente porque não querem fazer no mesmo lugar que... sei lá. Sim. Eu não vejo, assim, né? Tanto que eu assisti o episódio lá do... lá tudo, né? Eu não ligo de assistir. Eu até vou assistir o podcast. Aê! Isso aqui é mulher, hein? Boa, Amiga! Cat. Boa, Cat. Boa, Olha, Cat. É uma parabéns, brincadeira, hein? viu? Essa é parceira, Essa hein? é parceira, viu? Muitos, né, amor? Viu, amor? Tá ouvindo? Isso talvez eu Ai, Jesus. Deixa eu falar agora, amor. Isso É verdade, Isso tá? foi um teste que a Marcela De fez pra mim. parceria, de A parceria. culpa é da morena, viu? Não é da loira. Boa. Deixa eu falar com ela. Olha, ela quer um 15 mil. Viu?
Thiago aqui, sabe por quê? Ele falou assim, não, ela me apoia em tudo. Ela apoia mesmo, apoia. Daí eu queria saber o seu nível de apoio, cara. É de tirar o chapéu, hein? Isso que é mulher de verdade. Agora ela quer os 15 mil. Agora ela quer 15 mil, cara. Que teve lá no... Não, amiga, eu vou editar essa parte, tá? Ninguém sabe. Pô, isso aí é um comércio negro. Beijo. Ó. Tchau, amor. Cara, sensacional, velho. Agora arrume 15 mil no Pix, Marcelo. Ô Marcelo, ainda bem que foi você que inventou. Eu não tenho nada a ver com isso, ó. Só considerando aqui. 15 Amor, mil tá bom, um né? beijo. cara? Obrigado por me apoiar. Viu? Mesmo que fosse Ai, stripper, ai. né, cara? Amiguinhos, Viu vocês só? têm que finalizar agora. Agora é Pode com finalizar, vocês. agora é Por com favor, vocês. recados aí pra... Galera, eu agradeço primeiramente a vocês, né, que convidaram a gente para vir no nosso local aqui e fazer essa gravação, esse troca-troca de Enfim, ideias deu aí. pra entender, né? Foi da hora, foi muito legal, a gente gostou bastante. Agradeço a todo mundo que tá assistindo aí, sigam lá Digicast, podcast Digicast Produções, que é o nosso estúdio aqui. Espero que vocês tenham gostado desse novo cenário que a gente fez aqui, né? E do fervo que a gente fez, E né? obrigado por convidar a gente. Ai, muito bom. A cortina é Foi muito vermelha. legal. Duvido que alguém Ó, não usou essa ó cortina atrás, vermelha. só quando o Lucas, produção. Ó, Olha Aqui que é ser isso. stripper. Aqui que é ser stripper. Gente, e tá da cor do nosso vermelho. Olha Tá. minha blusa. muito massa, muito massa. Obrigado, Marcela, obrigado, Evelyn. Obrigado, Ai, gente. obrigada a vocês, né? Foi muito bacana. Então, muito obrigada, né? Agradecer aí a audiência, agradecer você que esteve aqui. Gente, esse episódio vai dar, sei lá quantos mil cortes. Caiu ouro. Caiu moeda. Vai dar assim, ó. 15 mil, pelo menos. 15 mil! Monetiza, Mas vamos Tem que pagar combinar. Se responsável você agora. pegar esse episódio e anotar tudo, você faz esses 15 mil. Só que a Faz, consultoria. Faz Gente, esses 15 mil. quanto você cobraria pra dar essa consultoria, amiga? Olha. Fácil, né? Uns 5 mil fácil, né? 5 mil vai. A gente tava falando isso de manhã, né? A Clebiane Produção tá aqui. Quanto que é a consultoria? Ela sabe. 5 5 mil. mil. Gente, aqui que elas estão com um pratinho, mano. Depois Elas eu estão vou- até comendo Ah, já. não. Calma, vai lá, que espera Ah. nós. Ah, Mas, gente, obrigada aí pela sua audiência, obrigada por ter ficado até aqui. Se você ficou até aqui e não deu o seu like, por favor, né, curte esse vídeo e compartilha aí. Já chama alguém pra fazer parzinho com você aí no seu podcast, né? E compartilha com essa pessoa, assiste junto, estrutura seu podcast e depois Beijinho, marca amiga. nós, né? Marca nós, por favor, pra gente se saber aí quiserem que gravar você se podcast, inspirou. né? Se Né? for Pois aqui, é. né? se É for coisa. aqui, por favor, né, comenta aqui embaixo, deixa seu comentário aí se você tem vontade de gravar um podcast ou ter seu podcast, que alguém aqui vai entrar em contato com você. Um de nós aqui vai falar com Lá você. no meio agora, beijo e Né? tchau. Vai, acabou. Beijo! Tchau.